O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, nos afirma o Senhor Jesus. Tudo passará, menos a sua palavra, menos o seu ensinamento. Jesus não passa jamais. Isso é um convite a todos nós, discípulos, missionários de Jesus, a permanecermos firmes na sua palavra, no seu ensinamento, de não temermos as adversidades e tudo aquilo que o dragão, a besta, que fala no Apocalipse, possa opor-se aos discípulos de Jesus. A besta, o dragão, representa o mal que existe no mundo, as perseguições, as tentações, os perigos, as seduções. Mas o discípulo de Jesus deve permanecer firme, porque haverá um julgamento, haverá um tempo em que cada um deve prestar contas a Deus dos seus atos. E o mal será destruído, será vencido. E todos aqueles que permaneceram firmes na palavra, fiéis a Jesus, com ele serão vencedores. Porque todo o mal será destruído, até mesmo a morte será destruída. Como diz o apóstolo Paulo, o último inimigo a ser destruído será a morte. Portanto, as leituras que nós estamos ouvindo nestes dias, como a linguagem apocalíptica, seja do livro do Apocalipse, como do Evangelho de São Lucas, não é para nos levar a uma atitude de medo. O cristão, aquele que acredita em Jesus, não tem medo, mas acredita, permanece firme, mantendo a sua esperança. Do outro lado, é um convite a agirmos sempre, de não ficarmos acomodados. Jesus veio a primeira vez e virá certamente uma segunda vez. Quando virá, nós não o sabemos. Mas nesse intervalo de tempo, os discípulos de Jesus devem cumprir com a missão que ele confiou a cada um, de não ficarmos acomodados à espera desta vinda que não sabemos quando vai acontecer, porque no tempo em que Lucas escreveu o seu Evangelho, algumas pessoas ficavam já à espera desta segunda vinda de Jesus, acomodados, parados, enquanto que o cristão deve estar sempre a serviço, sempre cumprindo a missão que Jesus confiou à igreja. E deve estar atentos aos sinais que Deus envia para cada um de nós. Jesus diz: olhai a figueira e todas as árvores, quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto.
na Europa e algumas partes do mundo, também aqui em outras regiões do nosso país, quando chega o inverno, as árvores perdem as folhas e fica aquela aparência de tristeza ou até mesmo como se estivessem mortas, e fica aquela paisagem assim despojada. Mas ao aproximar-se o verão, as árvores começam a dar brotos novos. Depois vêm as folhas, vêm os frutos. E Jesus diz para nós estarmos atentos, porque quando a árvore começa a dar brotos novos, significa que o verão está chegando. E nós também, cristãos, devemos estar atentos aos sinais que Deus envia para nós, para que nós não sejamos surpresos pelas coisas contrárias que podem acontecer, contrárias à nossa vida cristã. E ao mesmo tempo estarmos atentos ao bem que nós devemos fazer, às oportunidades, às ocasiões que Deus nos dá para nós agirmos. Portanto, o discípulo de Jesus, ele está sempre atento àquilo que Deus quer dele, para que nós sejamos instrumentos de Deus. Jesus confiou uma missão à igreja, e esta missão deve ser levada a cabo. Esta missão compete a cada um de nós que somos igreja. Portanto, nós devemos levar aos nossos irmãos uma mensagem de esperança, vivendo num mundo onde há muitas situações de morte, onde há muitas situações de tristeza, muitas situações de angústia, muitas pessoas que não sabem o que fazer da própria vida. Há tantos sinais da besta, do diabo, no mundo, levando as pessoas a afastar-se de Deus, ou levando as pessoas a maltratar os próprios irmãos. Há situações de exploração dos pobres, há situação de humilhação daqueles que mais necessitam. O inimigo parece que domina o coração das pessoas, daqueles que deveriam proporcionar o bem para as pessoas, de promover a vida. Ao contrário, promove até leis que exploram, que matam, que destroem a vida humana. Essa é a situação que estamos vivendo. Mas devemos ter a certeza de que todo o mal será destruído. Chegará o momento em que cada um daqueles que promovem o mal, que humilham, que promovem leis que destroem a vida, esses terão a sua recompensa pelo mal que fazem. E nós, da nossa parte, não podemos de maneira alguma nos deixar levar, nos seduzir pelas ideologias, por pensamentos contrários àquilo que Jesus ensinou. O reino de Deus deve acontecer, e ele vai acontecer. Vai acontecer, porque Deus é maior. Jesus recebeu do Pai todo o poder, e ele, para implantar este reino, ele deu a sua própria vida, derramou seu sangue. E aqueles que permanecem fiéis a Jesus trabalham então pela construção deste reino de paz, de justiça, de solidariedade, onde todos aqueles que são chamados à vida podem de fato ser instrumentos de Deus para o mundo. Permaneçamos, portanto, fiéis, caríssimos irmãos e irmãs, à palavra do Senhor, na certeza de que Ele é o vencedor e nós seremos vencedores com Ele. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.